Estes homens consagrados orientarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro. Não toqueis nada do que seja impuro, abandonai tudo o que é imundo, purificai-vos, vós os que levais os utensílios de Jeová. O imundo que virou santo. A grande multidão de cristãos está honrando o Criador com seus lábios através de louvores, pregações e orações. O problema é que esta honra é só da boca para fora. O coração deles estão distantes do Criador e de sua palavra porque preferem obedecer às doutrinas de sua igreja em substituição à obediência à Bíblia. Preferem crer em seus líderes em substituição à crença na Bíblia. E quando alegam crer, creem apenas nos textos que lhes interessam e os textos que mostram seus erros e pecados. Esses adoradores que dizem honrar o Criador, eles manipulam ou ignoram esses textos para viverem segundo os desejos de seus corações. Mateus 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Os que entendem de verdade as Escrituras, são somente os que ouvem e atendem à voz do Espírito Santo. Mateus 15, versículo 10. E, clamando-se a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Na explicação da parábola, Jesus afirmou que, não é o que entra na boca que contamina a vida espiritual da pessoa, mas o que a boca fala é o que contamina o corpo e o espírito. Com esta afirmação, os pastores insinuam às ovelhas que Jesus liberou todo tipo de alimento sem nenhuma restrição. Em outras palavras, Jesus jogou no lixo as ordenanças do Pai porque, na nova aliança, as ordens, orientações e mandamentos do Pai se tornaram obsoletos. Em outras palavras, o que o Pai Eterno ordenou virou algo inútil, não presta mais. E a grande maioria dos cristãos estão rejeitando Deus e dando credibilidade aos pastores e às suas igrejas. Sendo assim, estes cristãos estão adorando os pastores pensando que estão adorando o Criador. Mateus 16, versículo 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Da mesma forma que os fariseus ficaram escandalizados com a mensagem de Jesus, a grande maioria dos cristãos de nossos dias também ficam escandalizados quando encontram um cristão que prefere crer nas palavras da Bíblia no lugar das palavras do pastor. Mateus 15, versículo 16. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Os discípulos não entenderam a mensagem de Jesus. Os discípulos não foram buscar o conhecimento teológico dos líderes religiosos de sua época, eles procuraram Jesus para ter o verdadeiro conhecimento. Infelizmente, os que dizem ser seguidores de Jesus em nossos dias, no lugar de procurar o entendimento buscando a orientação do Espírito Santo, esses cristãos buscam o entendimento em seus pastores ou na maldita teologia. Nesse contexto, Jesus não estava referindo-se à especificação de alimentos, se certos tipos de alimentos eram imundos e outros limpos. Os pastores, por falta de conhecimento ou por conveniência com a intenção de apenas tirar proveito financeiro das ovelhas, ensina de forma errada, manipulando as palavras de Jesus. Mateus 15, versículo 17 e 18. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre, e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. A maldade do ser humano nasce em seus corações e jamais na boca ou no intestino da pessoa. Mateus 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso contamina o corpo e o espírito. Comer sem lavar as mãos não contamina o espírito, contamina o corpo com germes, bactérias e vírus. Jesus estava falando da higienização das mãos que os judeus transformaram em questões espirituais. Jesus estava ensinando que não existe nenhuma relação entre a falta de higiene e contaminação do espírito. As igrejas e os pastores pegam esse ensinamento de Jesus e o corrompem, manipulam e mentem dizendo que Jesus nesta situação liberou as pessoas para comer o que quiserem dizendo: é só orar que a oração purifica o alimento. Por quais intenções vocês pastores e igrejas manipulam e adulteram a Bíblia para mentir e enganar? É só para tirar vantagem financeira das pessoas que não conhecem as Escrituras? Com certeza que sim.
Mateus 15, versículo 20. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. O Espírito Santo te questiona perguntando: quem do imundo tirará o puro? O mesmo Espírito Santo responde para você: ninguém. Jó 14, versículo 4. Os pastores da tua igreja afirmam que qualquer um tem capacidade de tirar do imundo algo puro. Em outras palavras, basta você orar que o alimento imundo passa a ser puro ou limpo. Se for verdade, o teu pastor ensina a verdade, o que o Espírito Santo e Jesus colocaram na Bíblia é mentira. Se o que está escrito na Bíblia for verdade, teu pastor e sua igreja estão manipulando as palavras das Sagradas Escrituras para mentir para você. Se você preferir continuar crendo em teu pastor, você está declarando que a Bíblia é uma grande mentira. Se você preferir crer nas palavras da Bíblia, você estará declarando que teu pastor e sua igreja pregam mentiras. Não existe terceira opção. Carne santa, pão, guisado, vinho e azeite não são alimentos considerados por Deus como sendo imundos. Se um desses alimentos tiver contato com alimentos imundos, o alimento imundo não será santificado, o alimento santo é que se tornará imundo. Em outras palavras, a oração é santa e se a pessoa envolver a oração com alimento imundo, no lugar do alimento imundo ser santificado, é a oração que se tornará em algo imundo. Ageu 2, versículo 12. Se alguém levar na aba de suas vestes carne santa, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam: não. Se o alimento imundo tiver contato com o alimento limpo, o limpo fica imundo e o imundo continuará imundo. Em outras palavras, teu pastor está enganando você para não crer na palavra de Deus, e desta forma te segurar na incredulidade a qual te separa de Deus. Ageu 2, versículo 13. Então perguntou Ageu: se alguém, que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar na alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam: ficará imunda. Se você crer e ensina conforme as Escrituras Sagradas, você faz parte dos verdadeiros adoradores. Caso você crê e ensina conforme a teologia de tua igreja, que a oração santifica o alimento imundo, você faz parte dos adoradores incrédulos. Ageu 2, versículo 14. Ao que respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Os cristãos incrédulos sempre terão uma desculpa esfarrapada para não crer nas Sagradas Escrituras e tentam descredibilizar os cristãos crentes nas Escrituras. Atos 14, 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Por essa e outras que não creio mais em pastores e igrejas, creio somente nas Sagradas Escrituras e nada mais. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal Verdade, Suplemento para a Vida, e continue recebendo vídeos curtos com mensagens bíblicas que fortalecem sua fé e compreensão da palavra. Compartilhe para ajudar no engajamento do canal. Gratidão pelo seu apoio. Seu amigo e irmão Eurias.